Bom dia a todos. Começando mais um dia na paz do Senhor. Eu hoje quero refletir com vocês um pouquinho do Salmo 4, que eu li esses dias e me veio tantas coisas à mente. O título do Salmo é Davi ora a Deus na sua angústia. Foi um salmo escrito por Davi, como já diz o título, no momento em que ele estava angustiado, né? E os salmos são muito interessantes, né? Porque eles são orações, eles são louvores e orações que foram escritos em diversos momentos da vida de Davi. E nós podemos nos apropriar deles, né? Tem muito salmo que parece que está falando para mim em certos momentos que eu passo, que eu vivo. E com certeza, se você for pegar o livro de Salmos para ler na Bíblia, você vai ver que tem muita coisa ali que parece que está falando diretamente para você. Esse salmo eu vou ler para vocês. Ele começa assim, Salmo 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O salmista aqui no caso, né, Davi, ele mostra a sua confiança na intervenção divina na vida dele e chama a atenção a todos os que leram esse salmo, né, a todos os pecadores, enfim, que como ele erram, né, e que muitas vezes os seus erros insultam a Deus. Tantas pessoas que vivem de falsidade, só lembram de Deus para fazer pedidos. Pois é, esse salmo ele vem chamar essas pessoas à razão, né? Ele trata Deus como um Deus da minha justiça. Eu acho isso tão bonito quando ele diz assim que na angústia me deste largueza. O que quer dizer essa largueza? É que você pode perceber nos momentos de dificuldade, sempre tem alguma coisinha que você olha e você reconhece, nossa, podia ser pior. E é verdade. Deus tem tanta misericórdia de nós que Ele não nos dá uma cruz mais pesada do que a gente consegue carregar. E aí eu quero fazer um adendo aqui, uma correção. Quando eu digo que Deus não nos dá mais do que a gente pode suportar, né? Não é que Deus nos dê coisas ruins, mas Ele é um pai que ama, corrige e direciona. Quem tem filho vai saber. Quantas vezes você tem que ser firme com o filho numa situação que muitas vezes ele mesmo criou para ele, ou às vezes uma situação de ensinamento que dói o teu coração, mas você precisa se manter no silêncio e ficar firme para poder ensinar, né, a maneira correta de se viver. Aconteceram algumas vezes isso comigo, para ensinar a partilhar, por exemplo, eu e meu irmão, essa coisa de você dividir o que você tem, né? Eu sou a irmã mais velha, então até um bom tempo era só eu, né? E quando chega um irmão e o irmão já começa a entrar naquela idade de pedir tudo que você tem, às vezes a criança não sabe lidar com isso. E para ela é um sofrimento dividir.
porque na cabeça dela não tinha motivo. Eu tenho o meu, ele tem o dele, né? E quantas vezes eu tive que aprender? Até hoje é tranquilo, eu divido e ensino isso para minha filha, apesar dela não ter um irmão, né? Próximo, assim, com ela, mas aqui em casa, às vezes eu pego um biscoitinho e falo, vai lá dar pro seu avô. Às vezes ela não quer ir. Aí tem que bater o pé e falar, vai lá. Para ela, provavelmente é um sofrimento, ela não entende, porque na cabeça dela aquilo ali é dela, é para ela. Mas nós que somos adultos entendemos, né? O porquê aquilo é importante. É importante ela passar por aquela angústia ali, para ela aprender como deve ser. Eu tô dando um exemplo assim, bobo à parte, mas a gente pode trazer isso para nossa vida, né? Então é isso, na angústia me deste largueza. Assim como nós tratamos os nossos filhos com amor, ainda que estejamos ensinamos por amor, Deus também faz isso com a gente. Ele tem misericórdia de nós, né? Na angústia, talvez a angústia também seja causada por outras pessoas, né? Tem um versículo que diz aqui, homens poderosos, até quando vão me insultar, né? Vão andar atrás das falsidades? Até quando vocês vão ficar dando valor ao que não tem? E aí ele adverte, saiba que Deus separou para si aquele que agrada a ele, que é piedoso. Esse o Senhor ouvirá quando clamar. Então ele está alertando, mudem de vida enquanto é tempo. E tem mais um ponto assim, o salmo todo é interessante, mas um outro ponto que eu quero chamar a atenção é quando ele diz aqui, perturbai-vos e não pequeis. Gente, todo mundo tem perturbação na vida, né? Quem não tem? Mas a gente não pode permitir que essas perturbações, essas angústias, essas preocupações nos façam pecar. E aí ele diz, falai com o vosso coração sobre a cama. O coração, gente, é um misto de emoções. É diferente da mente, a nossa mente deve sempre ser racional. Por isso que a gente tem que ter cuidado com uma frase que diz, siga o seu coração. Não, cuidado, porque o coração é enganoso, e o coração ele está envolto em emoções, né? Às vezes hoje algo que dói muito no seu coração, amanhã já não vai doer tanto. Então tem que ter cuidado. Então quando você for falar com o seu coração, fale sobre a vossa cama. Fale você e Deus, né? E calai-vos depois, para que você não machuque os outros, para que você não peque contra Deus. Isso é algo muito difícil de fazer. Muito difícil mesmo. Você se ter domínio próprio, se controlar nas situações difíceis, né? No momento em que você está angustiado, sempre tem um para vir espezinhar mais. Quando a gente mora sozinho não tem muito isso, mas quando a gente mora com outras pessoas, isso acontece diversas vezes. Então a gente precisa ter confiança em Deus, que Deus sabe o que é melhor para nós, termos humildade para obedecer, né? Calar realmente aquele coração cheio de emoção naquele momento difícil para não machucar as outras pessoas. Tá bom, mas aí você fala assim, tá, falar é fácil. Como é que eu faço isso, né? E esse versículo me fez ter o interesse de pesquisar, né, um pouco sobre essa questão de como é que você lida melhor com as preocupações. E existem vários sites dando dicas, né? E um dos sites que eu vi tinha 5 dicas que eu achei super interessante para você lidar melhor com essas preocupações, né? Primeiro é entender que as preocupações fazem parte do dia a dia, a gente queira ou não queira, né? Só que muitas pessoas acham que se preocupar com o futuro, ficar pensando no futuro, vai trazer soluções para os problemas e na verdade não vai, porque isso aí muitas vezes desencadeia um processo de ansiedade, que pode levar as pessoas à depressão, enfim, suicídio, isso é muito preocupante. Então a gente precisa saber que se preocupar é normal, né? Mas se você está tendo os mesmos pensamentos todos os dias e não consegue controlar, então quer dizer que algo está passando do limite. Então você deve sim procurar ajuda, né? Se você não consegue sozinho. Mas a gente pode tentar estabelecer uma rotina
para a preocupação. E ele dá uma dica interessante, que é estabelecer a hora da preocupação, é o momento, tá? E jamais você colocar na cabeça assim, eu acabei de ter um pensamento ruim, sei lá, pensar num elefante rosa, ele dá até esse exemplo. Pensei no pensamento ruim, aí eu vou lá e falo, não pense no elefante rosa. Não pode fazer isso, porque o cérebro elimina a palavra não. E ele só pensa naquilo que você falou, no elefante rosa. Então, o certo é você usar uma outra técnica, né? Você deve mudar o foco, você deve botar o seu foco numa outra coisa. Não no que você não tem que pensar, mas no que você tem que pensar, né? Então, você estabelece um momento para preocupação e quando um pensamento vem na sua cabeça, peraí, não é o momento da preocupação ainda. O momento da preocupação é daqui a 1 hora, tá? E de preferência, não se dedicar às preocupações em lugares de descanso, né? Tentar fazer isso num outro lugar, certo? Lembrar, como eu falei, coisas positivas, tragam coisas positivas à mente, sabe? Coisas que você se sentiu feliz, orgulhoso e relaxado quando aconteceu. Repita esses momentos, esses lembretes, esses pensamentos algumas vezes na sua cabeça, né? E busca uma distração, não para você fingir que o problema não existe, mas é porque você deve selecionar aquele momento, a hora de lidar com a minha preocupação, o outro momento não é. Gente, isso não quer dizer que a gente vai conseguir fazer de cara. Não, isso leva tempo, isso é treino. Eu, por exemplo, eu estava vendo uns vídeos aqui mesmo no YouTube a respeito de educação de filhos, né? E vi um vídeo muito interessante sobre não dizer não para as crianças. Porque quando a gente quer educar uma criança e a criança vai lá, bota o dedo na tomada, e a gente diz, não bota o dedo na tomada, como eu falei antes, fica só na criança, dedo na tomada. Então, ela vai lá e bota mesmo o dedo na tomada, ou fica sem saber o que fazer. Então, o ideal é você não falar para ela, não bota o dedo na tomada, mas botar a atenção dela no que você quer que ela faça, que é o quê? Tira o dedo, ou bota o dedo no chão, ou pega o brinquedo, porque aí você tira o foco dela daquilo e direciona para o que você quer. E isso é uma lição para a gente, nós já adultos. Como a gente pode lidar com as nossas preocupações? Vamos mudar o foco, vamos direcionar. Não é fácil, gente. Eu estou tentando não falar não aqui com minha filha, mas é difícil. Quando eu vejo, já falei. Mas é um processo, eu comecei agora, né? Isso é treino. Vai chegar um tempo que vai ser fácil eu não falar o não, né? Ou usar o não só em situações de extrema necessidade. A mesma coisa são essas técnicas. No início vai ser difícil, sabe? Mas se a gente não tentar, a gente nunca vai conseguir. Então a gente precisa, assim, diariamente ir tentando, sabe? Se esforçando, que vai dar certo. E só pra gente terminar, falando a respeito ainda do Salmo 4, ele alerta todos nós sobre as bênçãos que ele alcançou, seguir e obedecer a Deus. Mesmo em meio às angústias, Davi consegue sentir o cuidado do Senhor. Ele sabe que não o abandona, né? E ele se indigna com aqueles que continuam vivendo uma vida sem fé. Então ele vem mostrar para nós que nós, como criaturas e servos de Deus, devemos convidar aqueles que pecam e erram a se arrependerem e a seguirem o caminho de Deus. Mas não só falando, e sim vivendo, porque apontar o dedo é muito fácil, né? Nós temos o dever de evangelizar com a nossa vida, convidar a mudança de pensamento, e nós mesmos temos que nos manter fiéis ao cuidado do Senhor, porque Ele tudo vê, Ele percebe todos os nossos atos de bondade e também os de pecado, né? Devemos obedecer com a certeza de que a felicidade que Deus coloca no nosso coração é muito maior do que a felicidade que outras pessoas têm, por motivos às vezes materiais, né? Ainda que estejamos passando por um momento de dificuldade, de escassez, de não ter vinho, ele diz que a alegria dele é muito maior. Isso quem faz é Deus, né? Viver em paz
quando ele diz: quando eu me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Só quem vive a paz do Senhor sabe o que é deitar a cabeça descansado no travesseiro, sem ser perturbado pelos maus pensamentos, né? Isso não quer dizer que não vai ter, mas você não vai permanecer com aqueles pensamentos não vão determinar se a tua noite vai ser boa ou ruim. Por quê? Porque você está focado naquilo que te traz esperança. Já tem um vídeo aqui no canal até falando sobre isso. Então, a mensagem de hoje que eu quero deixar para vocês é que Deus nos dá a segurança de que precisamos, mesmo nas nossas maiores tempestades. Elas irão passar, né? É óbvio que nós, como seres humanos, nós não queremos enfrentar as dificuldades, mas com Deus do nosso lado, nada pode tirar o nosso sono, porque a gente tem a garantia da vitória. Só o que pode tirar o nosso sono somos nós mesmos, né? Se ficarmos alimentando as preocupações, coisas que não vão nos levar para frente. Então, conte com Deus para que, no meio dessa dificuldade, você não tenha tristeza, mas alegria. Saiba que as amarguras não vão te derrubar. Você não pode permitir isso. Então, fique firme no Senhor. Que a paz do Senhor possa guiar a sua vida. Creia nele, confie e evangelize. Não apenas fale, mas viva. Que a sua vida seja um testemunho da vida que Deus quer para todos nós. E com certeza Ele vai continuar abençoando a sua vida. Que vocês tenham um dia abençoado. Na paz do Senhor. E se você gostou dessa mensagem, eu peço que curta esse vídeo. Deixe o seu comentário e a sua dúvida. E se você acredita que essa mensagem pode abençoar outras pessoas, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para que você receba uma notificação sempre que eu colocar um vídeo novo. Desejo a vocês um dia abençoado. A paz de Cristo. Até a próxima!